Fala galera, meu nome é Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Hoje eu vou falar com quem quer começar a fazer marcenaria e não sabe por onde começar, né? E está perdido. Esse é o seu caso? Você por acaso está pensando em começar a fazer marcenaria? Seja pelo motivo que for, né? Seja pelo que te motive a fazer marcenaria, você está querendo começar e não sabe por onde? O que eu vou fazer? Que madeira comprar? O que eu faço com a madeira? Né? Que passo a passo seguir? Então, se você tem esse problema, fica comigo que nesse vídeo eu vou dar o start para você realmente começar na marcenaria e não ficar perdido nesses primeiros momentos, beleza? Bom, então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o joinha e vamos embora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com você aqui é o seguinte: o que te motiva a fazer marcenaria? O que te motivou a fazer marcenaria? Né? Porque as pessoas têm motivações diferentes, as mais variadas motivações. Tem gente que quer fazer marcenaria para se distrair, né? Para, sei lá, fazer um hobby, para curtir alguma coisa, para ter algum hobby para curtir, né? Enfim, para aliviar o estresse do dia a dia, para esquecer os problemas do trabalho, de uma forma geral, como se fosse uma terapia, né? Se distrair e curtir alguma coisa. Tem gente que vai querer fazer marcenaria para construir os armários de casa, né? Os armários da própria cozinha. Eu quero fazer tudo com o menor custo possível, né? Eu vi ali, eu acho que eu consigo fazer, então vou comprar algumas ferramentas e é mais barato, vou fazer. Ou então já tenho algumas ferramentas aqui, eu consigo fazer isso, quero aprender para baratear o custo aqui dos móveis da minha casa. É muito comum você querer mobiliar a sua casa. Tem gente que quer fazer simplesmente para construir pequenos projetos, não armários, né? Mobiliar coisas com a cozinha, mas pequenos objetos, né? Simplesmente para se divertir mesmo, e aí aproveitar e já decorar a sua casa, né? Fazer uma luminária, um banquinho, alguma coisa assim. Enfim, as motivações são as mais diferentes possíveis. E muita gente também, pode ser o seu caso, que vê na marcenaria um possível futuro, né? Uma profissão que realmente é muito rentável. Então, a marcenaria é um caminho de várias formas possíveis, né? Tem várias coisas que podem te levar a chegar na marcenaria. E por que eu estou falando sobre isso? Bom, eu quero te mostrar agora o meu método, o método que eu uso no meu curso Oficina de Fazedores, tá? Esse método, eu dou todo um passo a passo da pessoa, do zero, da ideia, dela ter ideia do objeto que ela vai construir até a finalização. Então eu quero te mostrar esse método porque ele vai ajudar nessa caminhada que eu estou fazendo com você, né? Para você realmente começar na marcenaria. Tem vários pontos que eu quero te explicar aqui, né? Porque a gente vai falar de material, vai falar de, enfim, muitas coisas, não quero dar spoiler aqui, mas vamos lá, então vamos seguir o método. Então quero que você veja essa tela aqui agora, que é o seguinte, ó. Se você tem as motivações, né, vão caminhar de uma forma diferente. Por exemplo, tem gente que já tem um monte de ideia de projeto, né, de objeto que quer fazer, e só que não sabe fazer marcenaria. Então, já viu no Instagram, já viu às vezes no Pinterest, que eu já vou falar se você não sabe o que é, mas se você sabe, provavelmente você já viu muita coisa e tem muita vontade de fazer, porque tem projetos muito legais, e já tem coisas para fazer e por isso quer aprender marcenaria. E tem gente que não, que quer aprender marcenaria porque acha legal, porque sempre gostou de coisas manuais, ou porque o avô era marceneiro e quer aprender, mas não tem ideia de projeto, não sabe nem por onde começar a construir nada, né? Não tem nenhuma ideia. E aí é o que a gente chama de pesquisa de referências, que é uma coisa que a gente faz para gerar ideias de projetos. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou passar todo o meu método, vou te explicar. Aliás, eu vou te pontuar todos essas bolotas aqui, né, esses pontos aqui, com você. Depois eu vou voltar e vou passar cada um deles com detalhes, tá bom? Então vamos lá, ó. A tua motivação pode fazer você já vir para a marcenaria com um monte de ideias ou não. Então, se você não tem ideias, você vai fazer uma pesquisa de referências. Eu já vou te mostrar o melhor lugar, o melhor site para você ter zilhões de ideias. Não vai te faltar ideia, pelo contrário, vai te faltar tempo para fazer tanta coisa legal, tá bom? Então, beleza. A partir do momento que você tem uma ideia, o que você faz? Você vai fazer um projeto. O que é um projeto? É você fazer um documento básico do que você vai fazer na marcenaria, tá? Então, pô, Gustavo, eu não sei nem como é que eu vou fazer isso. Não sei fazer projeto, não fiz nem faculdade. Como é que eu vou começar a fazer? Calma, que você vai ver que o projeto não é um bicho de sete cabeças. Podem ter projetos super simples e projetos super complexos. O que você precisa com o projeto, o que ele vai te oferecer é um direcionamento na oficina, tá? Você já vai saber medidas, posicionamentos de algumas coisas, técnicas, formas de fixar, de fazer, enfim.
Com o projeto você consegue prever muita coisa antes de realmente ir para a oficina, tá? E você economiza tempo, material, dinheiro, faz tudo ficar mais fácil, mais rápido e muito mais legal também, tá bom? Então o projeto é uma coisa muito importante. Eu já vou te mostrar como fazer, vou pegar um objeto de exemplo, fazer um projeto super simples, bem tranquilo, para você ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? E aí, seguindo aqui um pouco para baixo, a gente tem as ferramentas. E por que o projeto está apontando para as ferramentas? Porque para você fazer o projeto lá desde o início, você tem que ter uma noção, primeiro, que ferramentas você tem. Quando eu falo ferramentas, eu estou falando tanto de ferramentas manuais, quanto de máquinas manuais. Então, que ferramentas você tem aí na sua oficina para fazer, ou melhor, no seu espaço, na sua casa, no seu apartamento, seja guardado, ou que ferramentas você quer comprar. Enfim, você tem que ter noção das suas limitações em cima das ferramentas. Não só você saber o que você tem, você tem que saber o que aquelas ferramentas fazem, o que ela vai conseguir fazer por você, o que cada uma delas vai fazer, que função que ela vai exercer, tá bom? Vamos passar tudo isso, vou te mostrar as funções das ferramentas, as interferências, enfim. Isso aqui é a base do meu método, tá? Eu já vou entrar um pouquinho mais em detalhe em cada uma dessas coisas, beleza? Bom, e aí por que também está apontado para técnicas? Porque é mais ou menos como as ferramentas. Você, na hora de projetar, você vai saber que você vai conseguir fazer ou não determinada coisa. Vou te dar um exemplo. Tem um encaixe que é muito usado na marcenaria. Aliás, muito não. É muito bonito o encaixe, muito legal. Quem gosta de marcenaria, conhece um pouco, conhece esse encaixe e tem até desejo, né, de conseguir fazer esse encaixe bem feito, que é o rabo de andorinha. É um encaixe que quando você deixa ele exposto, ele fica realmente muito bonito, né? E principalmente quando você faz um contraste das duas madeiras, né? Uma madeira mais clara, outra mais escura, que consegue expor bem esse encaixe. É realmente muito bonito. Quando eu vejo um projeto que tem rabo de andorinha, o que eu faço? Bom, eu tenho algumas opções, né? No meu caso, porque eu não domino rabo de andorinha. Então, tem algumas opções. Se é para um cliente, eu não vou fazer, porque eu vou ter que treinar muito antes de acertar. Muito provavelmente, as primeiras vezes, mesmo assim, não vai sair tão bom, bem acabado. Provavelmente vai sair encaixado, mas não vai sair tão bem acabado e tudo mais. Então, existe essa limitação, no meu caso, certo? E aí eu vou ter que entender, eu vou treinar até conseguir fazer para fazer esse projeto? Né? Eu vou arriscar logo e do jeito que sair, saiu, não interessa se o acabamento fica bom? Ou eu vou trocar essa técnica por outra técnica, né? Eu consigo fazer outro tipo de encaixe, ou eu consigo fazer uma fixação muito mais simples. Então, eu fujo do rabo de andorinha, geralmente. E aí, uma coisa que é importante, não é nem tão importante, mas que é legal falar, que é o seguinte: o rabo de andorinha é a coisa mais importante daquele projeto, né? Sem o rabo de andorinha, aquele projeto perde a graça. Se perder, nem vale a pena você fazer. Ou vale a pena você trocar por outro tipo de encaixe que ainda mantém alguma graça no projeto. Mas se não, né, se perdeu totalmente a graça, o negócio do projeto, vale a pena você partir para a próxima, beleza? Então você tem que entender as suas limitações também em cima das técnicas. E aí você deve estar pensando, pô, mas rabo de andorinha, técnica? Eu não sei nada. Como é que eu vou fazer? De novo, calma, fica tranquilo. Por quê? No início, você vai construir você vai fazer projetos simples para construir objetos simples e usando técnicas simples, tá? Com máquinas mais básicas. Então, tudo é uma escadinha, tá? É um passo de cada vez. Primeiro a primeira etapa, depois a segunda, depois a terceira, e você vai galgando assim, evoluindo na marcenaria. Mas, por enquanto, uma técnica, por exemplo, você fazer uma marcação para cortar aquela madeira. Você usou uma técnica de marcação e uma técnica de corte. Ah, mas isso é técnica? Sim, isso é técnica. Né? Você cortar com uma serra tico-tico, você fazer uma furação com a sua furadeira, com a sua parafusadeira. É claro que você pode usar outras técnicas ali dentro para aprimorar aquele corte, para aprimorar aquele furo, deixar aquele furo mais perpendicular, perfeito, retinho na madeira, deixar com acabamento melhor de entrada e de saída, enfim. Você vai usando outras técnicas para fazer aquilo ficar melhor, mas isso você vai aprender ao longo do seu aprendizado, do seu processo, e aí você só aprende realmente fazendo, estudando e praticando e fazendo, beleza? E aí fica tranquilo que o início é assim mesmo, a gente se sente muito perdido, muito perdida, mas a gente vai conseguindo aos poucos, e a cada projeto que a gente faz, a gente pesquisa mais um pouquinho, aplica naquele projeto e vai para o próximo projeto. E aí pesquisa o que a gente não conheceu naquele outro, aplica e vai para o próximo e vai treinando e aí ganhando uma bagagem na marcenaria, tá bom? Mas é importante aqui na fase de projeto você ter uma noção disso, das suas ferramentas, o que elas fazem, das técnicas que você conhece, domina e até onde você pode ir, né? Mesmo se você não conheça, você não domine completamente, você pode testar, mas até onde você consegue ir sem aquele negócio perder a graça, tá? Beleza, temos um projeto feito e aí a gente vai para o material, a gente vai comprar o nosso material, tá?
Como eu falei, né, eu estou tentando passar rápido aqui, já vou destrinchar cada uma dessas coisas, mas aí você vai comprar, né, a base do material da marcenaria é a madeira. Então você vai comprar madeira, tem outros insumos que você vai precisar, parafuso, cola, lixa, enfim. Já vou também detalhar isso para você, tá? Comprou o material, tá na hora de quê? De construir. Então a gente vai para a parte da construção. E aí, para construir, o que você precisa ter? Um espaço para construir, né? Você precisa ter no mínimo um espaço, nem que seja uma bancada de trabalho. Então, são as duas coisas, né? Um espaço e dentro dele uma bancada de trabalho. Esse espaço pode ser conjugado, de repente você vai fazer marcenaria na sua casa, no seu apartamento, e é a garagem dividida com o seu carro, e é o quarto dos fundos dividida com o armário de mantimentos, não tem problema. Uma bancada já vai ser o suficiente para você fazer os seus projetos no início e depois você vai entendendo se você pode ou precisa de mais espaço, e aí, enfim, depois para frente você vai sabendo lidar melhor com isso. Mas no início uma bancada é mais do que suficiente, tá bom? Mas seria muito legal se você conseguisse, por exemplo, um cômodo aí na sua casa, né? O quartinho dos fundos todo, né? Por exemplo, a garagem, aí realmente é o sonho, mas para o começo vamos devagar, né? Então, beleza, né? Aí a gente fecha essa questão toda. É claro que na hora da construção, que é a principal direcionamento para as técnicas, que é aí que você vai realmente aplicar essas técnicas e também as ferramentas. É aí que você vai usar todas as suas ferramentas. E aí, basicamente, né, você vai fazer essas técnicas, você vai aplicar as técnicas usando as suas ferramentas. Então, elas tudo se intercala. Você vê que tudo tem uma ligação de uma coisa com a outra, né? O método é todo uma coisa bem fechada, não é à toa que esses são os pilares do meu método, né? O projeto, as técnicas e as ferramentas, tá bom? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos passar por cada uma dessas partes, eu vou te mostrar como ter ideias, eu vou te mostrar como fazer um projeto simples, eu vou te mostrar quais são os materiais principais, esses iniciais para você comprar, para fazer um monte de tipo de projeto diferente, tá? E é claro que nesse vídeo a gente não vai conseguir construir alguma coisa, tá? Mas você já pode ir pesquisando aí no canal, tem muita coisa aí, muito vídeo de construção, e aí, enfim, não vai te faltar material também. Também tem muita coisa de técnicas, né? Eu vou citar, e tem uma técnica que eu gosto muito, estou sempre falando dela, que é a regra dos 3 furos. Esse vídeo está no meu canal, também está no meu curso, que é uma das técnicas mais interessantes, é uma coisa relativamente simples, aliás, é muito simples, é relativamente básica, mas muita gente começa a fazer marcenaria, está fazendo projetos legais e nem conhece essa técnica, tá? E nem usa essa técnica e depois vê e fala, cara, isso é realmente muito bom, isso vale muito a pena você conhecer e fazer, porque o projeto fica realmente diferente, com outra qualidade, muito mais robusto, muito mais amarrado, beleza? Então é isso aí. Vamos agora ver cada um desses pontos com detalhes. Agora que você já entendeu o caminho que você vai percorrer, vamos se aprofundar em cada um desses pontos, né? Como eu te falei, vamos imaginar aqui, por exemplo, tá na época de Natal, né? Eu tô gravando esse vídeo no mês de dezembro, então vamos imaginar que você tá a fim de construir alguns projetos, né? Construir alguns produtos, os objetos para dar de presente. Você quer fazer alguns presentes para sua família, seu amigo, sua mulher, seu marido, seus filhos, independente, né? Você quer construir alguma coisa para dar de presente. Eu já fiz muito isso. E, sinceramente, não tem coisa melhor. É muito bom mesmo. Além de você fazer o projeto, se divertir, você ainda dá alguma coisa de presente sem gastar nada e a pessoa fica não só, pô, amarradona de ganhar alguma coisa, como também de ser uma coisa feita por você. Então, realmente, junta o melhor dos mundos em todas as situações. E o que você vai fazer para ter ideias? Você vai num site que eu vou te mostrar agora, chamado Pinterest. Eu já mostrei esse site várias vezes aqui no canal, mas vamos dar uma olhada. Esse site, para mim, é o melhor lugar para você ter ideias de coisas para construir. Não só você pegar um projeto pronto, mas você pegar um negocinho daquele projeto e aplicar no seu projeto. Cara, isso aqui é uma infinidade de ideias, tá? Vamos lá, o que é o Pinterest? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Detalhe que é o seguinte, você precisa, não necessariamente, mas é muito bom que você faça uma inscrição, né? Você faça um login, a sua inscrição com e-mail, senha, aquela coisa normal, como você fez no Facebook, no YouTube, em qualquer lugar, para você se cadastrar no site, né? E você ter ali o seu perfil. Então você vai fazer a mesma coisa no Pinterest. Vai seguir o passo a passo e você vai se cadastrar. Dá uma olhada aqui em cima, ó, já tem minha fotinha, porque já tem meu cadastro, já tem um monte de pasta com fotos salvas para mim, né? Então são referências que eu tenho diferentes. E aqui você vai montar uma biblioteca de referências. Por isso que é tão legal. Vamos lá, esse início aqui, ó, é como se fosse o site te mostrando ideia, jogando ideia para ver se você gosta de alguma coisa. Então, do mesmo jeito que você abre o Instagram e Facebook, você sai rolando ali e tem coisas aleatórias de pessoas que vão postando, aqui é similar. Só que o foco do Pinterest, na verdade, o Pinterest é muito amplo.
quando você inicia, ele vai te pedir as suas preferências. E você vê aqui, ó, que tem muita coisa de madeira, não é à toa, porque as minhas preferências são marcenaria, ferramentas, faça você mesmo, enfim, essas coisas que só podem dar nesse tipo de projeto, tá? Então você vai setar isso no início e ele vai te sugerir muita coisa legal. E aí o legal também, assim, antes da gente entrar nas pastas, né, para você salvar suas coisas, o legal aqui é o seguinte, imagina, pô, que legal, que interessante, gostei desse projeto. Clica nele, ele vai abrir o projeto, e aí você pode rolar aqui para baixo, ó, que ele te dá várias ideias similares. Então, se você botou aqui, sei lá, vem aqui na barra de pesquisa, que é uma outra coisa além daquele feed, você pode vir na barra de pesquisa e botar aqui, ó, como eu já pesquisei aqui, ó, pesquisa recente, você pode botar cadeira de madeira. Você viu que ele tem aqui, ó, cadeira de madeira dobrável. Olha que interessante, ele te dá várias ideias aqui também, né? Rústica, dobrável, vamos em dobrável. E aí tem um monte de projetos aqui, ó. Tem umas coisas mais tradicionais mesmo, né? Nada muito interessante, já começa a ter uns negócios diferentes. Enfim, digamos que, pô, legal, gostei desse projeto aqui, ó. Cliquei nele, diferente, né? Umas curvas, rola para baixo. Olha aqui, ó. Nada a ver, né? Escova de dente. Mas ele vai te dando outros projetos similares aqui, ó. Parecidos, cadeiras de balanço, etc. Outras cadeiras. Enfim, tem muita coisa de balanço variada. Você vê que é muito legal e isso te dá um mundo de possibilidades. Agora é o seguinte, imagina que você tenha gostado de uma dessas peças. Gostou dessa cadeira aqui, ó. Você pode clicar nesse botão e salvar, tá? E aqui do lado, quando você já tiver mais pastas, você clica nessa setinha e seleciona a pasta que você quer salvar, antes de salvar em qualquer lugar. Porque se você clica nesse botão, ele vai salvar na pasta que está aqui, ó. Ideias de... Aqui, ó, ideias, exemplos e inspirações. É uma pasta minha. Então, eu escolho a pasta, clico aqui do lado, ó, salvar e pronto, tá? Eu não vou conseguir te explicar detalhes aqui sobre o Pinterest, mas é uma visão geral. Aqui em cima na direita, você clicando aqui, ó, você vê aqui, ó, meu nome, tal, design oficina, e tem todas as minhas pastas de referência. Tem coisa para eu construir meu sobrinho, que tá com 1 ano, já tem projeto até o moleque fazer 10 anos. Já tem coisa de máquina, ferramenta, referência para o curso, meu curso. Tem muita coisa. Ó, vamos nessa pasta aqui, que é um apanhado de projetos simples que eu juntei para os meus alunos, né? Que estão começando a fazer marcenaria. Eu acho que é bem legal para gente. Muito projeto bacana, né? Bem simples, coisas interessantes, bem marcenaria criativa mesmo, né? Projeto pequeno, coisas experimentais, muito material diferente. Enfim, ó, eu escolhi aqui, ó, já aqui embaixo, eu escolhi esse projeto aqui, digamos que para ser um projeto que eu vou fazer. Então, rodei, pesquisei, fiz uma biblioteca e entre todos esses negócios eu escolhi vários projetos. Digamos que um. Escolhi esse projeto aqui para fazer e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o projeto dele, né? Porque eu falo projeto, objeto, às vezes se confunde isso. Mas a gente escolheu esse objeto para construir. Então, nesse próximo passo, a gente vai fazer o quê? O projeto desse objeto, certo? A gente vai fazer o registro que a gente precisa dele para quando a gente for para a oficina, a gente ter um guia certo, perfeito, com medidas, detalhamento e tudo mais. Mas como a gente viu aqui no nosso método, antes da gente realmente fazer o projeto, a gente fazer todo esse detalhamento, a gente tem que entender sobre as ferramentas, né? Quais são as ferramentas, né, que existem, né, que você tem, que você pode comprar, o que elas fazem, né? O que elas podem fazer por você, que tipos de interferências elas vão te oferecer, né? Elas vão te proporcionar fazer na madeira, para ter aquele seu projeto construído. Então, agora a gente vai falar sobre isso. Então, imagina que você já escolheu o seu objeto, você já fez o seu projeto, comprou o seu material e você foi para a oficina, está lá na sua oficina, para começar a construir aquele objeto, tá? O que você vai fazer? Você tem o material, você tem a sua oficina, digamos que toda equipada aí, o que você vai fazer para transformar aquele material bruto em um objeto construído? Você vai fazer o quê? Você vai cortar, você vai furar, você vai fixar as peças, você vai fazer um acabamento, certo? Ok, então eu resumi todas essas interferências que a gente faz sobre a madeira em uma sigla que eu chamei de 5UMA. O que é o 5UMA? O 5UMA são 5 usinagens, 5 possíveis usinagens que a marcenaria te oferece, montagem e acabamento. É claro que isso está bem resumido, né? Dentro de cada uma dessas usinagens tem variações de usinagem diferente, enfim, você vai entender um pouco melhor, porque eu já vou te explicar isso. Mas vamos lá, ó. Eu te falei que você vai fazer interferências sobre a madeira, né? Você vai usar as suas ferramentas, as suas máquinas, para fazer interferências sobre a madeira. Você não vai fazer nada com a mão, tá? Então você usa as máquinas para isso, as ferramentas para isso. Beleza. 5 usinagens. Quais são essas usinagens? E o melhor, antes, o que é usinagem?
Então, vamos lá. Usinagem é o processo, até botei a definição aqui para ficar mais claro, é o processo de desgaste que visa dar forma a uma peça. Como assim? Não entendi nada. Vamos lá. Sempre quando você desgasta, lembra dessa palavra, desgasta uma peça, né, com o intuito de fazer alguma coisa, e dar forma não quer dizer você esculpir, não. Dar forma pode ser você dividir a peça ao meio, pode ser você fazer um buraco na peça, enfim, a gente já vai ver as usinagens. Mas você fazer qualquer interferência naquela peça, que olha aqui embaixo, ó, que gere resíduo naquela situação, né, que gere algum resíduo daquele material. Então, se você for fazer um corte numa serra circular, numa serra tico-tico, vai gerar um pó. Se você for fazer, sei lá, um desbaste, vai gerar um cavaco. Independente de ser pó, ou cavaco, ou resíduo que vai gerar, se sair algum resíduo, aquilo é uma usinagem, tá bom? Então, você já vai ver aqui que todas essas usinagens vão gerar algum resíduo. E aí, voltando aqui só para frisar mais, você vai ter aí as usinagens, depois, geralmente, a gente faz uma montagem daquelas peças para ter um objeto, e aí a gente dá um acabamento, e aquele objeto está pronto. Eu quero lembrar aqui o seguinte, essas usinagens e montagem e acabamento, isso não necessariamente vem nessa ordem que eu estou te falando, tá? É comum que, durante o projeto, você tenha usinagens se misturando, entre aspas, né? Vindo em outra ordem do que eu vou mostrar aqui, ou mesmo a montagem e o acabamento se invertendo, porque fica mais fácil, dependendo do tipo de projeto, tá? Não existe uma ordem certa, mas de forma bem geral, é praticamente isso aqui que acontece. Então, vamos lá. 5 usinagens, montagem e acabamento. Que usinagens são essas? Primeira usinagem é o desbaste. Geralmente eu boto essa usinagem entre parênteses. Por que eu boto ela entre parênteses? Porque, principalmente a gente que está começando na marcenaria, né? Você que está começando, você não vai fazer desbaste, tá? O que é o desbaste? Vamos lá. Quando você compra uma madeira na marcenaria, na madeireira, desculpa, você pode comprá-la tanto bruta quanto aparelhada. O que é bruta e o que é aparelhada? A madeira bruta, ela vem toda irregular, com um acabamento, né, com a face dela toda ruim, cheio de pelinho, com, né, uns buracos irregulares. E geralmente ela vem fora do esquadro, né? Ela não vem a 90 graus uma face da outra. Então, tá vendo essa peça de madeira aqui, ó? A pessoa tá tentando botar, não só deixar aquela face lisa, né, sem aquelas rugas que vem quando ela tá bruta. Então ela aparelha aquela face para deixar lisa e principalmente para deixar as peças a 90 graus perfeitinhas uma da outra. Mas por que a gente não vai fazer isso? Porque isso é complicado de fazer pra caramba. Você precisa ter ou ferramentas boas, bem afiadas e com muita técnica e dominar aquelas ferramentas, como por exemplo uma plana manual, uma plana elétrica, ou você ter máquinas estacionárias, né, que é muito difícil uma pessoa ter, principalmente no início é impossível mesmo. Né? Máquinas como plana, desempenadeira, como desengrosso, né, são máquinas muito legais, mas no início a gente realmente não vai ter. O que a gente faz? A gente chega na madeireira e compra a peça já aparelhada. Aquela peça vai vir sem aquela camada bruta, já bem bonitinha ali, né? Para você só passar uma lixa e ficar legal. E vai vir também no esquadro, né? De preferência. Tem que conferir isso na madeireira, mas de preferência, normalmente ela vem certinha no esquadro, beleza? Então, passar essa parte do desbaste, o que a gente faz geralmente em primeiro, né? O que normalmente a gente vai fazer em primeiro? O corte, né? Chegou lá as madeiras na sua oficina, você vai cortar aquelas peças para depois você furar aquelas peças, para depois você... Então vamos lá, cortou aquelas peças, dividiu, tá todas no tamanho, né? Digamos que você vai fazer uma mesa. Cortou o tampo, cortou as travessas, cortou os pés, todas no tamanho direitinho, na largura, bonitinho. Você vai fazer o quê? Geralmente você faz uma furação, tá? Por que você faz uma furação? Para que você vai usar essa furação? A furação mais comum, como eu já citei aqui nesse vídeo, é para você fixar uma peça na outra com parafuso. Então, a gente usa aquela regra dos 3 furos que eu já te falei, né, para preparar uma madeira, para fixar na outra, para ficar uma fixação boa, bonitinha e tudo mais. Então a gente faz, no mínimo, furos para fixar uma peça na outra. Tem outras formas de você fixar a peça? Tem várias outras. Você pode pregar, você pode pinar, né, que é com um pinador pneumático, você pode colar só, você pode colar com encaixe. Tem várias formas, mas a mais fácil, a mais acessível, mais prática, que tem geralmente o melhor resultado no início, é realmente parafusar. Então, vamos se ater a isso, beleza? Furamos, cortamos as peças, furamos para parafusar uma na outra. O que a gente vai fazer agora? Rebaixo. O que é rebaixo? E eu vou realmente fazer isso? Calma aí, primeiro uma coisa de cada vez. O rebaixo, ele é todo corte ou furo que não atravessa a espessura da peça, tá? Então, vamos lá. Quando você pega uma peça aí de 5 centímetros de altura, você está furando, 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 parou na metade, parou com 2,5. Você não fez um furo, você fez um rebaixo.
cilíndrico, redondo, sim, mas um rebaixo. Por quê? Porque você não foi até o outro lado. Então você não atravessou a espessura, você não fez um furo, você fez um rebaixo. Lembrando que o furo, ele pode ser cilíndrico, né, redondo, ou ele pode ser triangular, quadrado, vai ser um furo desde que atravesse a espessura da peça, tá? Esteja no meio da peça, não na ponta, enfim. Vamos lá, vamos se ater aqui na situação. Voltando, o rebaixo, eu vou fazer um rebaixo? No início é muito difícil, tá? Rebaixo é uma coisa bem interessante, a gente usa para fazer encaixe, a gente usa para acomodar a cabeça de um parafuso, para fazer uma coisa aqui, outra ali. Mas, de forma geral, tirando essa da cabeça do parafuso, que você vai sim fazer no início, e tá lá na regra dos 3 furos, como fazer nesse vídeo, o rebaixo, né, esse que você está vendo aqui, outros tipos de rebaixo, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, porque nem sempre é tão necessário. Aliás, no início não é tão necessário, tá? Isso vai dar uma robustez no projeto, muitas vezes desse projeto mais bonito, ele te abre muitas possibilidades, mas não é tão necessário para projetos simples, tá? Então, vamos aí para a próxima etapa. Lixamento, né? Lixamento realmente você vai fazer em todos os seus projetos, se você quiser dar um mínimo de um acabamento legal para ele. Então, você vai poder lixar em 2 situações diferentes, como eu sempre digo, também já tem muita coisa falando sobre isso aqui no canal. Você vai lixar por desbaste ou por acabamento. E o que é isso? Por desbaste, você está tirando o máximo de volume daquela peça. Então, vamos supor que você colou um negócio e está desnivelado. Você vai lixar aquela face que está mais alta até ela chegar no mesmo nível. Você está retirando o máximo de material possível até chegar no mesmo nível. Para acabamento, você já tem tudo nivelado, tudo bonitinho, reto, sem ondulação, sem nada, e você só quer deixar aquela face mais lisinha, mais gostosa no tato. E aí você lixa por acabamento. Tem diferença na hora da ação? Não. A única diferença que vai ter é você usar lixas de gramatura diferente, ou seja, lixas mais grossas ou lixas mais finas. Eu já vou falar de lixa, já vamos falar disso um pouquinho melhor, beleza? Próxima coisa, depois do lixamento, a gente sai das usinagens, né? Já falando das 5, a gente vai para montagem. Então, todas as peças que a gente já furou, cortou, lixou, rebaixou, fez tudo, a gente vai juntar elas, seja colando, parafusando, pregando, é a hora da montagem, beleza? E aí o próximo passo é o acabamento. Lembrando que o acabamento pode sim vir antes, você pode mesclar, fazer um pouco de acabamento antes, montagem, depois finalizar o acabamento. Enfim, vai depender do projeto, da sua vontade de fazer a coisa de uma forma ou de outra. De forma geral, temos aí o acabamento. E aí vem aquela parte de, eu passo uma tinta, né, eu pinto esse projeto, ou eu passo um verniz, uma seladora, como que faz isso? Enfim, é um mundo à parte também o acabamento, tá? Mas já vou pincelar um pouco melhor isso para você, tá bom? E agora, vamos ver rapidinho algumas máquinas que podem fazer cada uma dessas usinagens. Então, aqui para o corte, a gente tem algumas ferramentas manuais, como o arco-serra, que eu gosto bastante, não tem muita precisão, mas já estou sempre fazendo coisa com arco-serra, já postei muita coisa também aqui. A gente tem o serrote Corsa, a gente tem o serrote japonês, que hoje em dia está muito presente no mercado brasileiro, né, esses serrotes ocidentais. A gente tem também máquinas como serra circular de bancada, que para mim é a mais versátil, a minha queridinha, eu sempre uso ela para tudo, cortes de diferentes tipos, rebaixos, enfim, dá para fazer quase tudo nessa máquina. Mas você que está começando, não fica calma, guarda sua ansiedade, você vai começar provavelmente com uma serra tico-tico, que é das serras, a serra mais, digamos que amigável, né? É a máquina que vai te oferecer, ela faz menos barulho e aí você já causa menos receio, menos medo daquele primeiro contato, né? Ela é mais leve, enfim, ela tem coisas que realmente aproximam, ela é mais barata também, é mais fácil de operar. Então ela aproxima muito aí o primeiro contato da gente. Com certeza foi a primeira serra que eu tive, né? Mas você também pode, depois de um momento, comprar uma serra circular manual, que vai te dar cortes mais retos, mais precisos. E aí depois, mais um pouquinho, você pode também ter uma serra meio esquadria, que vai cortar vigas, ripas, pilares e coisas mais compridas, que são com a largura um pouco mais fina, beleza? Vamos passar um pouquinho mais rápido aqui. A gente tem uma variedade de furadeiras manuais, né? Furadeira de peito, um arco de pua, que é uma ferramenta antiga, furadeira de manivela. Temos também a furadeira comum, parafusadeira e uma furadeira de bancada, que é uma máquina realmente muito legal, mas para o início a gente também vai deixá-la um pouco de lado. Para rebaixo, o rebaixo é uma coisa um pouco ampla, né? Lembra que eu te falei que é tanto corte quanto furo e tal? Então você tem máquinas que fazem tanto furo quanto a parafusadeira quanto o corte, desde que você não atravesse a espessura. E aí também entra a tupia, né? Que é uma máquina super versátil, que vai fazer corte, furo, rebaixo e mais um monte de outras coisas. Ajuda muito para fazer encaixe, acabamento de canto, ornamento. É realmente uma máquina à parte que é muito, muito legal mesmo. E aí também tem outras ferramentas manuais, como grosa, formão, que é muito importante para você finalizar alguns tipos de rebaixo, né, alguns tipos de encaixe,
enfim, é muito legal mesmo. E a plana, que é muito legal também, mas já é bem mais difícil de operar, de regular e tudo mais. Formão também, né? Tem que sempre deixar afiado essas duas ferramentas, então não é tão simples, né? Afiar também não é tão fácil. Enfim, vamos aqui para o próximo. Temos também agora a parte de lixamento. Então, a gente também consegue fazer um certo lixamento com uma grosa, né? Lixamento por desbaixo, ou com uma lima, também um pouquinho mais grossa a gente consegue. E também lixadeiras estacionárias, como uma lixadeira de disco, pode ser uma combinada, uma lixadeira de cinta, ou então uma lixadeira manual. E é mais comum de você começar essa aqui, ó, que é a lixadeira orbital, também chamada de treme-treme, né? Ela tem essa base quadradinha, também chamada de 1/4, por ter essa base quadradinha, tá? E aí do lado a gente tem essa aqui, que é a lixadeira roto-orbital, um pouquinho mais avançada, um pouco mais forte, né? Bem legal, é mais prático, tem lixa com velcro, mas também é mais cara a lixa, é mais difícil de comprar, mas é uma máquina que vale a pena, eu já estou namorando ela há um bom tempo. E aí partimos para o desbaste, você viu que está numa ordem diferente aqui, mas vamos lá. Desbaste também tem umas ferramentas muito parecidas com o rebaixo, mas geralmente pegando a madeira inteira. Então a gente tem aqui, ó, o desengrosso, como eu falei anteriormente, a gente tem a plana desemperadeira, a gente tem uma plana manual, todas elas vão fazer desbaste na madeira, né? Porque pega a madeira inteira, então tira aquele filete da madeira e vai desbastando para diminuir o nível daquela madeira. Próximo, montagem. E aí na montagem você vai usar martelo de borracha, macete também para encaixar uma peça na outra. Você vai usar parafusadeira bastante para parafusar, né? Botar e tirar parafusos. E também você vai poder usar um pinador, né? Já cheguei a citar aqui, mas para usar o pinador você precisa de um compressor desse. É um negócio um pouquinho grande, então vamos excluir também no início, tá? Vamos se ater aqui mais à parafusadeira e aos sargentos. Próximo, acabamento. E para fazer acabamento, você vai poder usar pincel, rolinho de espuma, enfim, coisas para pintar, né, para passar seladora. Você vai poder usar uma boneca, que é uma coisinha que a gente faz com estopa. E também vai poder usar esse aqui, ó, que é o compressor também, com uma pistola de pintura. Em vez de na ponta ele ter um pinador, ele tem uma pistola de pintura e te ajuda muito na pintura, tá? Mas é uma coisa também um pouquinho mais para frente, beleza? Então assim a gente finaliza essa parte do 5MA e vamos voltar lá para o método para ver qual é o nosso próximo passo. Bom, galera, vou encerrando esse vídeo por aqui, porque o conteúdo já está muito grande e vai ficar muito cansativo, tá? Mas eu volto para continuar tudo que a gente está falando aqui no próximo vídeo, tá? Você vai aprender de cabo a rabo como começar na marcenaria, fica tranquilo. Eu sei que a gente está no meio aqui do pensamento, mas logo logo eu volto para terminar isso e você realmente ficar totalmente munido e munida de informação, de conhecimento para você começar a fazer seus projetos, tá certo? Não se esquece de deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.